como o Lucas já disse, eu sou entusiasta da inteligência artificial, mas eu sinto sempre uma resistência muito grande. Você faz música com inteligência artificial, não é música. Aquilo não é. Você está ouvindo, mas não é. E eu acho que isso acontece em todas as áreas onde a inteligência artificial está entrando, né? Tá produzindo. E eu queria saber se você enfrentou muita oposição com relação a isso. Se vai fazer um filme de um cinema que não existe, porque IA é uma bobagem, coisa parecida. Então, Dago, eu recebo esse tipo de indagamento, inclusive em casa, né? Meu filho é professor de história, então eu percebo isso, e quando eu abracei de fazer o festival, porque não tinha nenhum no México, no Brasil, na Argentina, eu decidi que a gente precisava questionar um pouco mais e decidi fazer um podcast que se chama WAIF Talks. Foi feito dentro da FAAP, que a FAAP já tinha abraçado o evento, e o Tadeu Jungle, que sempre foi um cara na busca das tecnologias, ele é o apresentador. Eu chamei um professor da FAAP e um especialista em inteligência artificial para discutir várias matérias. Cada episódio discutia uma matéria. Então, a gente discute moda, direito autoral, cinema, animação, que mais? São 8 matérias. E isso foi muito bom porque, primeiro, trouxe uma discussão para entender do que a gente está falando, e uma das coisas que apareceu, né, além dessa questão que você citou, é o medo, né? Principalmente dentro de uma instituição, os alunos estão com receio, né? As pessoas estão querendo saber, vou perder meu emprego, vou perder meu emprego, o que vai acontecer? Então, nesse sentido, o podcast ele foi elucidador, e a intenção é de que o festival vá para esse mesmo lugar. Eu lancei o festival no Festival do Rio de Janeiro, e eu esperava que o festival mais tradicional do Rio de Janeiro, eu falei, poxa, o pessoal vai jogar tomate em mim, né? Mas, na verdade, aconteceu o contrário. Eu falei 15 minutos da história do festival e por que eu trouxe, e eu tinha 15 minutos de pergunta e respostas que viraram meia hora, porque o pessoal não parava de perguntar e tiveram que atrasar um pouco o outro palestrante. Eu queria falar também, Cebola, sobre o júri que vocês reuniram, né? Um júri de peso do cinema tradicional, o Heitor Dálila, o Fábio Gulani, que produz para a Netflix. Como foi, né, convencer esses gigantes do cinema de carne e osso, a julgar filmes feitos por algoritmos, por assim dizer? Você diria que está diminuindo a resistência da classe artística para filmes de IA? Eu acho que sim, mas ainda é uma grande polêmica. Essa é uma questão que, assim, o Darren Aronofsky está fazendo, né, Cisne Negro, tal, um cara que eu admiro muito. Ele está fazendo uma série agora, acabou de fazer inteirinha inteligência artificial, e está uma grande confusão. No caso do Heitor, do Gulani, do Tadeu, da Liara, né, dos nossos jurados, na verdade não teve convencimento, teve apenas o convite, eles quiseram participar, porque eu acho que esse é um tema, cara, que não há muito o que fazer. A gente tem que discutir, ver onde a gente pode usar, onde a gente não pode usar, onde ajuda. Uma das nossas palestras com a Gisele Begelman, o próprio Tadeu, que eu estava falando aqui, o Marcelo Miller, ela é... Bem, e agora? Como é que produz com IA? Da pesquisa à pós-produção, né? Como é que a gente trabalha? Quando usa, quando não usa? Como vai ser esse festival? Vai ser só a exibição dos filmes? Ou vai ter debate, como você está falando, que você teve no Rio também? Vai ter uma discussão sobre essa ética, questão de perder emprego ou não? Queria que você desse mais detalhes sobre o festival. Na verdade, o festival a gente abre no sábado de manhã, com o criador e fundador do festival, Marco Landi, e na sequência já entra a Janaína Agostinho com a palestra ao lado A da inteligência artificial. Depois a gente tem uma palestra com o Gulani, com o Heitor Neiva e a Tata Amaral, debatendo as produções, né, e a inteligência artificial, as grandes produções. A gente está trazendo 2 especialistas, um da Califórnia, que é o Reza, que é um roteirista, Reza Safai, ele é um roteirista, fotógrafo
e ele vai discutir como a indústria do IA está impactando a indústria do cinema. Então, a ideia do festival, tem o CESNIC, se falando de direito autoral, que é um dos escritórios maiores dessa área de inteligência artificial, que está com uma palestra, né, o Salinas, o CESNIC, discutindo o direito autoral, né? Então, a ideia realmente é debater, a gente discutir, porque a gente está muito no começo da inteligência artificial. Eu diria que é a primeira onda, que nem a internet quando chegou e que você conectava, fazia aquele barulho lá. Eu acho que a gente está nesse momento. Cebola, de um ponto de vista de produção agora, né? Obviamente você vem de trabalhos aí na Ultravioleta, Your Mama. O sonho de todo produtor sempre foi baratear a produção, né? E o WIFE, ele traz categorias de publicidade, séries verticais. Você diria que a IA vai democratizar o cinema, permitindo, por exemplo, que um garoto no quarto faça um blockbuster? Ou você acha que vai apenas servir para grandes marcas cortar o custo de uma filmagem? Qual que é a realidade nua e crua do mercado hoje? Tem uma série que, inclusive, eu acho excepcional, e vendo o pôster aí atrás de você, tem que falar dela, que é a The Offer, que conta a história de como foi feito o Poderoso Chefão, né? E o ponto de vista da série é do produtor, né? E eu acho, cara, que o produtor, ele, mais assim do que ter que achar a solução mais barata, ele tem que achar a solução. O que é melhor? Eu vou investir mais em cenografia nesse projeto, porque ele precisa mais de cenografia, e vou diminuir um pouco a luz, eu vou achar formatos para que o projeto seja o melhor possível. Eu acho que com a inteligência artificial é a mesma coisa. Eu não acompanhei, mas quando eu estava no Festival do Rio, o João Amorim, que trabalhou na Miag, que é a produtora que fez a pós do Ayrton Senna, do Senna, ele me disse que inicialmente eles queriam fazer a série com muita coisa de IA, mas que isso 2 anos atrás, 2024, eles não conseguiram atingir os objetivos que eles queriam para a série e acabaram resolvendo de outra forma, maquete, 3D, não sei exatamente o que eles usaram. Eu acho hoje que a IA ela tem um papel que é esse do garoto de 15 anos que você falou, que ele pode tirar do papel um desenhinho que a gente fazia quando era criança, de soldadinho de guerra, ele pode fazer um filminho de soldadinho de guerra, então isso democratiza. Esse menino pode, quem sabe lá na cidade dele, vender para uma lojinha um filme de IA, então você gera um outro negócio. E eu acho também que as grandes produtoras, elas já estão criando seus braços de inteligência artificial para entender quando faz sentido usar e quando não faz sentido usar.